Um tema que é muito importante, que é um tema da política, mas que não é Lula e Bolsonaro, mas é um tema importantíssimo, principalmente porque condena crianças ao redor do Brasil inteiro a sofrerem por causa da covardia de um dos pais. Eu estou falando sobre alienação parental. Sim, eu sou vítima de alienação parental. Estou passando por isso há muito tempo. Eu tive um período que eu fiquei vários dias na cama por depressão e tem 7 meses que eu não converso com a minha filha, nem um oi por telefone. E o tratamento para esse nível de depressão, ele precisa de uma medicação que me tira as condições de eu fazer o meu trabalho. Hoje eu estou no caminho, eu fui em Belo Horizonte, que é 200 quilômetros de distância da minha cidade, para ver minha filha. Tem uma decisão judicial já nesse sentido. E a mãe da minha filha simplesmente sumiu com ela, mesmo eu tendo enviado um telegrama, porque ela bloqueou todo mundo, mesmo tendo enviado um telegrama. Mas não acaba por aí não, gente. A situação é muito mais pesada. O que eu tô passando é uma situação muito mais pesada. E ela só aconteceu porque eu arrumei uma namorada e a partir daí eu comecei a ser atacado de todas as formas. Eu imagino que talvez vocês conheçam alguém que passou pelo mesmo. E foi assim. No início, depois que eu pedi a separação, eu tinha total contato com a Luísa, ela ficava só comigo praticamente, porque a mãe da Luísa estava muito preocupada em se vingar do pai. Ela estava com os problemas com o pai dela, então ela estava muito preocupada em se vingar do pai. E antes de mais nada, deixa eu contar para vocês que tudo que eu estou falando para vocês aqui hoje vai para o processo. O processo, existe uma covardia muito grande, que é, além da gente sofrer, a gente não pode falar o sofrimento da gente. A alienação parental funciona dessa forma. Como a alienação parental, ela corre sob segredo de justiça, na vara de família, o pai, ou até mesmo a mãe, quando o pai tem poder para isso, a pessoa que aliena, a pessoa que afasta a criança de um dos, ou do pai ou da mãe, no meu caso, a mãe que afasta a criança do pai, ela é tão cruel que ela não deixa o pai falar sobre isso. A lei brasileira é tão cruel que a gente não pode nem falar sobre isso. Quando eu posto uma foto da minha filha no Instagram escrito "Minha filha, eu te amo", vai para o processo. Quando eu posto "Tô com saudade", vai para o processo. A alegação é que da mãe é que ela está sendo atacada por pessoas porque eu postei uma foto falando que tô com saudade da minha filha. Então, a alienação parental ela é cruel, porque a gente não pode nem reclamar da alienação parental. Mas a alienação parental, ela é uma coisa que corrói, ela é uma coisa que destrói, e não destrói apenas os homens. Quando uma mulher promove a alienação parental para se vingar do ex-marido, ela está fazendo outras mulheres sofrerem também. A minha mãe viajou comigo hoje para Belo Horizonte, 200 quilômetros, minha mãe de 70 anos, porque eu não posso chegar perto da Jennifer, porque ela pediu uma medida protetiva contra mim para dificultar o meu convívio com minha filha. A minha mãe, ela viajou para Belo Horizonte comigo hoje para pegar a Luísa. A Jennifer bloqueou minha mãe. Desculpa, eu não queria ter falado o nome, mas a minha ex bloqueou minha mãe. Então, como ela bloqueou, minha mãe enviou telegrama avisando que buscaríamos a Luísa conforme decisão judicial. E o que aconteceu é que, infelizmente, mesmo com a decisão judicial, ela simplesmente sumiu para não me entregar a Luísa. Isso já vai para 7 meses. Mas você mudou para outro estado. Preciso falar sobre isso. Por que eu mudei para outro estado, sabe? Porque senão só fica a versão do pai que abandonou. Depois que eu arrumei uma namorada, a minha ex, ela começou a chamar a polícia quase todos os dias para mim, inventando que eu estava descumprindo a medida protetiva. Coincidência ou não, ela pediu uma medida protetiva. Gente, antes eu só podia ver a Luísa. Antes eu via a Luísa todos os dias, mesmo depois da separação. Depois que eu arrumei uma namorada,
Eu só podia ver a Luísa 2 dias, 4 dias por mês, né? Finais de semana alternados. A Luísa morava a 200 metros da minha casa, quando eu estava em Ponte Nova, mas eu não podia nem ver a Luísa durante a semana. Eu queria, às vezes, levar a Luísa no clube, ensinar música. Não, é só 4 dias por mês. A Luísa chegou chorando para mim, perguntando: papai, por que eu só posso te ver 2 dias? Várias vezes chorando. E a resposta, gente, agora, eu falo para vocês tranquilamente, porque agora eu não tenho mais medo da medida protetiva. Eu não me importo de ser preso por falar a verdade, porque ela está tentando estender a medida protetiva, falar que eu estou fazendo tortura psicológica por falar a verdade, e eu já não me importo mais de ser preso, eu não tenho contato com minha filha. Não tem nada pior para acontecer. E então ela começou a chamar a polícia para tentar colar a ideia de que eu estava descumprindo a protetiva, para tentar me julgar dentro da cadeia. É isso mesmo que aconteceu. Foram quase 20 boletins de ocorrência, sem contar as vezes que a polícia fez e não registrou a ocorrência. Tem filmagens dela falando mentira com a polícia. Para tentar convencer a polícia de que eu teria descumprido a protetiva para me colocar na cadeia. Então, no meio disso tudo, eu morando na casa da minha mãe, a Alana foi para lá para me dar uma força. A polícia passou a bater na minha porta todos os dias. E dentro de uma cidade pequena, isso é uma vergonha gigantesca. Quase todos os dias. Então, ela me adicionou num programa que chama Programa de Violência Doméstica. Eu nunca encostei a mão nela, ela me incluiu num programa que chama Programa de Violência Doméstica, porque ela me acusou de agressão, e a gente sabe que, de acordo com a Lei Maria da Penha, não importa a verdade, o que importa é a palavra da mulher. Isso para proteger as mulheres. Isso pode ter servido para Jennifer se vingar de eu ter arrumado uma namorada, mas isso desprotegeu, em primeiro lugar, uma mulher que ainda nem sabe o que está acontecendo, que é minha filha. A outra mulher que foi desprotegida por essa medida foi a minha mãe, porque minha mãe é do interior, e parar carro de polícia na porta de casa, no interior, é um nível assim absurdo de humilhação, sabe? E a minha mãe passou a lidar com polícia parando todos os dias na porta de casa, uma coisa assim extremamente absurda. E depois que ela pediu a protetiva, eu não descumpri a protetiva, não fui no prédio. Mas, no entanto, a protetiva estava em vigor, está ainda em vigor, e ela aproveitava para chamar a polícia e falar com a polícia que eu descumpri a protetiva. Inventou uma teoria de que eu estaria indo lá para desligar a luz dela. Inventou várias coisas, tentou de todas as formas me colocar na cadeia. Na hora de muito desespero, a minha família toda virou para mim e falou: Leonardo, vai embora, que essa mulher vai te colocar na cadeia, porque uma hora ela vai conseguir convencer a polícia. Foi assim que eu fui para Porto Alegre. Por que Porto Alegre? Porque o pai da Lana emprestou pra gente um apartamento para eu fugir dessa perseguição policial. E no meio dessa perseguição policial, quando eu fui para Porto Alegre, eu tentei de todas as formas pedir a Lana, de todas as formas, para conversar com ela, para deixar eu ver a Luísa nos finais de semana, que eu pegaria o avião Porto Alegre para Belo Horizonte, nada. Ela simplesmente cortou totalmente a minha possibilidade de ver a Luísa. Cortou assim, de forma absurda. Deixa eu só desligar a luz, ligar a luz novamente aqui. Cortou de forma absurda mesmo. E chegou ao ponto de sugerir na internet que eu teria abandonado a Luísa. E sabe por quê? Porque eu não posso falar sobre o processo. Eu não posso falar o que ela está fazendo comigo. Eu não posso falar nada, porque senão ela põe no processo. É assim que funciona. Eu não posso reclamar, eu não posso sentir dor, eu não posso postar no Instagram, porque senão ela põe no processo. E dessa forma, ela tem conduzido essa alienação parental, que não é uma vingança só contra mim, é uma vingança contra a própria filha, sabe? É uma vingança contra a própria filha, porque a Luísa tá sem ver o pai esse tempo todo, e a pergunta que eu quero fazer agora para vocês é: o que a Luísa fez para merecer não poder ver o pai? O que a Luísa fez, né? Nesse momento, eu queria mostrar para vocês a minha mãe de 70 anos de idade, que está sentada ali fora, esperando, porque ela não aguenta ouvir
eu falar isso que eu tô falando, né? Ela entra meio que em desespero, chora. Minha mãe perdeu 10 quilos por causa dessa situação. Eu tô numa situação deplorável por causa disso. E o que as pessoas perguntam é: e a justiça? Né? Por exemplo, Maiara pergunta: Léo, você está sendo orientado por advogado? Sim. Eu não tenho condições de pagar a doutora Tânia, que é uma pessoa que fundou o SOS Papais no Brasil, mas ela deu várias ideias fantásticas. Mas aí a pergunta: hoje, o que eu fiz, gente? Boletim de ocorrência de desobediência de ordem judicial, porque a ordem deu, né, a decisão para eu visitar a Luísa, ela já existe, tá? Muitas pessoas falam que, olha, não, mas você fez alguma coisa, né, tá aqui, ó, boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência de desobediência, tá escrito aqui, ó, desobediência de ordem judicial, tá vendo? Porque já existe uma ordem judicial nesse sentido. E eu vou mostrar para vocês aqui, porque tá aqui, ó, a ordem judicial, e eu vou ler para vocês. Diante de todo contexto nos autos, defere-se parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo réu para regulamentar as visitas à filha em finais de semana alternados, podendo o pai buscar a menor sexta-feira, 19 horas, e entregá-la no domingo às 19 horas. Sabe o que aconteceu quando eu fui buscar minha filha hoje? Que sempre acontece, sabe? Ela não estava lá. Mesmo tendo enviado o telegrama, 2 telegramas avisando que a gente iria, a única coisa que os vizinhos falaram foi: ela saiu com a menina de carro. E o que eu posso fazer? Bom, eu sou proibido de chegar perto dela a 500 metros. Quem fez isso foi minha mãe. Sabe por que eu sou proibido de chegar perto dela a 500 metros? Porque eu criei uma forma super poderosa e super inteligente para ver a Luísa durante a semana. Como eu só podia ver a Luísa em finais de semana alternados, eu, que sou muito esperto, pensei: eu não posso ver a Luísa, não vou, né, forçar a barra, não vou brigar com ela. Comecei a ir todos os dias na porta da escola. A Luísa chegava de van. Olha, eu poderia levar a Luísa todos os dias na escola, mas ela preferiu colocar uma van, preferiu pagar uma van. Eu pegava a Luísa na van, dava um abraço e entregava a Luísa na porta da escola. Passei aí na porta da escola todos os dias. Teve um dia que ela chegou, quando ela descobriu o que estava acontecendo, ela chegou e brigou com a diretora. Teve um dia que ela entrou, eu estava conversando com a diretora, ela entrou lá, gritando e berrando com a diretora falou: olha, não posso evitar ao pai de ver o filho, ele é pai, né, ele tem direito. Então, deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o ventilador aqui, porque está muito quente. Então, gente, nisso ela foi só apertando cada vez mais as coisas, né? Então, quando a Lana chegou em Ponte Nova, ela apertou ainda mais as coisas. E como eu descobri essa forma essa forma inteligente de ver minha filha, que é pegar minha filha na porta da escola e entregar minha filha para os professores, ela pediu uma protetiva. Aí ela passou a me amedrontar da seguinte forma: olha, você pode até ir na porta da escola para pegar sua filha para vê-la todo dia, mas eu posso estar lá. Se eu estiver lá, eu chamo a polícia e você vai preso. Então ela foi aos poucos criando várias formas de tirar a Luísa de mim, de afastar a Luísa de mim. E o pior, né? Volto a dizer para vocês, né? Além dela ter pedido uma protetiva sem prova nenhuma, uma protetiva que vigora até hoje, sem prova nenhuma, e por maldade, só para eu ter medo de ir na escola para ver minha filha, né? De chegar na escola, ela tá lá e chamar a polícia para mim, e ter limitado o convívio com minha filha só a 4 dias por mês, ela estava botando a polícia na porta da minha casa todo dia, colocando minha mãe em desespero, colocando todo mundo olhando pra gente como sendo criminosos, né? Porque ela chamava a polícia, falava a versão dela, a polícia ia lá para saber minha versão. Eu fui no Ministério Público pedir socorro, a assessora do promotor já tinha virado amiga dela, né? E falou: não, vocês foram incluídos no programa contra a violência familiar. E aí a polícia, inclusive um policial que até é colega de escola, que coordena esse programa de violência familiar, ele chegou assustado olhando para mim, né, perguntando o que tinha acontecido, né? Eu falei com ele, mas é aquela coisa, né?
Imaginem vocês numa cidade pequena com a polícia na porta todos os dias. Foi assim que eu fugi para Porto Alegre. Chegando em Porto Alegre, foram vários dias de depressão. No pico da depressão, eu cheguei a ir para o hospital de emergência psiquiátrica, porque o nível de depressão estava muito grande. E aí, chega um ponto, gente, que é preciso escolher, porque o meu trabalho, ele depende de um nível de raciocínio muito grande, né, e um nível de profundidade, um nível de dedicação. Quem me segue aqui sabe desse nível de trabalho e dedicação que é preciso. Só que a minha condição atual, ela requer uma dedicação muito grande à saúde. E para eu me dedicar à saúde nessa situação de alienação parental, depois de quase 8 meses sem falar um oi com minha filha, em uma situação que parece que não vai resolver, que mesmo tendo a decisão judicial, mesmo eu indo lá, ela não cumpre a decisão judicial, eu preciso tomar ansiolíticos e antidepressivos. E a última vez que eu tomei os ansiolíticos e antidepressivos, a minha capacidade de raciocínio caiu para 10%, a minha voz fica trêmula, meu semblante fica muito estranho, mas não tem outra opção, né? Porque o nível de sofrimento que eu estou segurando nesse momento, para não fazer o tratamento contra a depressão, para não usar os medicamentos, eu estou segurando um sofrimento que seria como dizer que uma pessoa com câncer terminal, ela vai decidir não usar morfina, porque se ela usar morfina, ela não vai conseguir fazer as lives. Então ela tem que segurar a dor do câncer sem usar a medicação. E aí chega uma hora que ela entende que a dor do câncer é muito forte, ela fala, eu preciso usar a morfina. E aí eu tô usando essa live aqui, na volta de Belo Horizonte para Ponte Nova, para me despedir de vocês. Eu tô encerrando minhas atividades na internet, estou encerrando minhas atividades de comentários políticos. Amanhã, lá por volta das 11 horas, é a minha despedida do Léo ao Quadrado, a minha despedida do Brasil 247. E a minha despedida no Brasil 247 é muito importante para que nenhuma pessoa, né, pense teorias conspiratórias do tipo, o Léo saiu do 247 para ir para outro veículo. Não. 247 é um veículo que me recebeu com muito carinho. O Léo Atucci é praticamente um irmão que eu tenho aqui, né, nessa vida. E posso dizer para vocês que não, de forma alguma, eu abandonaria o campo progressista. Mas agora eu preciso escolher se eu continuo vivo e tomo os medicamentos, trato da depressão, ou se eu não tomo os medicamentos, né? Vamos pensar assim, um paciente de câncer terminal decidir não tomar a medicação e sofrer a dor do câncer para ter condições de fazer, para fazer esse trabalho que eu faço, ele não combina com ansiolíticos e antidepressivos. E hoje, quando eu cheguei à conclusão que nada vai acontecer, né? Porque não adianta eu ir em Belo Horizonte, ela vai sempre sair na hora de pegar a filha e nada acontece, né? A polícia militar não pode fazer nada porque o processo está agarrado em Ponte Nova, ela mudou para Belo Horizonte, o processo tem que ir para Belo Horizonte, é uma coisa que pode demorar, já tem 7 meses, então eu não vou conseguir continuar sem tomar uma medicação para depressão, para essa situação que eu estou vivendo. Gente, é impossível explicar com palavras, é só quem perdeu um filho ou só quem está passando por isso que sabe o que é passar por alienação parental. Não dá para explicar com palavras a dor que a gente sente de saber que a gente tem um filho e esse filho vai crescer sem contato com o pai. Esse filho na escola não vai conseguir explicar por que todos os coleguinhas têm papai e ele não tem. A Luísa foi condenada a não poder ter contato com o pai. Quando perguntarem na escola para Luísa por que o seu papai não vem nas festas, ela vai falar o que a mãe disser, porque ela não vai saber a verdade enquanto ela não crescer. Muito obrigado, Débora Leite. A Luísa, ela vai continuar talvez fazendo balé, mas o pai dela não vai estar nas apresentações dela de balé.
a Luísa vai continuar fazendo tudo que ela tá fazendo, até a idade em que ela vai descobrir que não foi falta do pai tentar, não foi falta da avó tentar, porque a mãe mudou toda a rotina dela para tentar fazer isso acontecer. Mãe tá comigo aqui dentro do carro. E tem médico amanhã, 7 horas da manhã, e viajou 400 quilômetros comigo pra gente conseguir isso. E nesse momento só fico vazio, fico uma decepção muito grande, porque o Ministério Público tem uma cartilha contra alienação parental, e quando eu fui no Ministério Público de Ponte Nova para pedir socorro, a secretária do promotor me tratou como um lixo. O Ministério Público não prega aquilo que ele fala. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que a convívio da criança com os dois genitores é importante, mas o juiz não tá nem aí pro que eu tô passando. A polícia não pode fazer nada. E ela tá divertindo com o meu sofrimento. Então, para fazer esse tratamento, gente, eu peço desculpa para vocês por não conseguir continuar. Por não conseguir continuar fazendo minhas lives. Por não continuar fazendo os vídeos. Eu peço desculpas de coração. E peço desculpas para todos que são, de alguma forma, apoiadores do canal. Mas a dor é muito grande se eu não fizer esse tratamento. Eu não vou conseguir suportar essa dor. Então, muito obrigado para todos vocês que estiveram comigo aqui até hoje. E o que eu peço para vocês é que continuem lutando contra todas as injustiças, mas não só contra as injustiças que são realizadas contra o Lula ou contra pessoas grandes e importantes, mas aquele vizinho seu que está sofrendo alienação parental, lute contra essa injustiça. Aquele filho de uma amiga ou de um amigo que está sofrendo alienação parental, lute contra essa injustiça, porque além da dor do pai, tem a dor de uma criança que vai crescer e depois de vários anos você tem contato com o pai, ela vai desenvolvendo o inconsciente dela a ideia de que ela não é amada pelo pai, que ela foi abandonada pelo pai. E essas crianças que estão sofrendo alienação parental nunca, absolutamente nunca, vão ser as mesmas crianças que elas poderiam ser se elas não passassem por isso. Então ninguém, absolutamente ninguém, merece passar por alienação parental. Nem a Luísa, que está sendo proibida de ver o pai, nem eu, nem minha mãe. É a única neta da minha mãe. Minha mãe tem 70 anos. Minha mãe chorou quando a gente deu a notícia que a mãe da Luísa estava grávida. Minha mãe recebeu a notícia e chorou de emoção no dia. Hoje ela não pode ver a neta porque eu tenho uma namorada, gente. A mãe me impede de ver a filha porque eu tenho uma namorada. Por isso. O motivo é esse. Antes de eu ter uma namorada, eu não era proibido de ver minha filha. Mas agora eu tenho uma namorada. Por isso a mãe me impede de ver a filha. Não é porque eu agredi. Ela nunca provou agressão. Não é porque a Luísa não gosta de mim. Não é porque eu não tive bons momentos com a Luísa. É porque eu arrumei uma namorada. Então, pensem bem na hora que vocês forem criticar uma alienação parental. Talvez ela está acontecendo não porque o pai é ruim. Essas histórias que a gente escuta, né, de que os pais abandonaram os filhos, talvez não foi isso. Talvez foi mãe que não aceitou uma separação e proibiu o filho de ver o pai assim que o pai arrumou uma namorada. É isso. Então, gente, muito obrigado. E até um dia. Até um dia. Quem aqui tiver acordado amanhã, eu não vou começar a tomar minha medicação hoje, não, porque eu preciso estar firme para fazer minha despedida amanhã no 247, porque eu não quero deixar nenhuma dúvida de que eu sou progressista, continuo progressista.
eu não quero deixar nenhuma dúvida que eu continuo com, né, pelo menos em coração, eu continuo no 247, apesar de não ter condições de, ao mesmo tempo, fazer um tratamento de depressão usando medicação fortíssima e, ao mesmo tempo, fazer uma live, porque não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu vou desligar agora. A gente tá longe de Ponte Nova ainda, eu vou seguir viagem. Dá um tchau aí, mãe, pro pessoal. Minha mãe é vó alienada. Isso. Ela teve a oportunidade de ser vó, talvez por alguns dias. Muito obrigado, gente. Boa noite. E até um dia.